Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo dessa segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Como é que estão vocês? Estão prontos para o estudo? Com o Evangelho na mão? Vamos iniciar com a oração, né? A oração de abertura dos trabalhos da noite. Solicito que todos fechem os olhos, procurando elevar o pensamento a Deus, aos nossos anjos guardiães, pedindo abertura de consciência, pedindo caridade e tolerância para escutar coisas que às vezes nos incomodam, mas que é para o nosso próprio bem. Que a gente se abra a esse amor de Deus que nos impulsiona a sermos melhores. Que os coordenadores da casa hoje estejam nos lares de cada um de vocês, de cada um de nós, higienizando nossa casa e nossa mente, para que a gente possa aprender da melhor maneira as leis divinas. Muita paz, boa noite. Espero que todo mundo aí já esteja com o Evangelho. Como anunciado na semana passada, o Evangelho da noite é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3, Justiça das aflições. Qualquer probleminha no som e tal, avisa para a gente organizar aqui, tá? Eu vou começar o estudo lendo o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é o vosso reino dos céus, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Justiça das aflições, item 3. O que foi? Vou botar o comentário. Tá. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se então por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, enquanto para os outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem, enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa.
eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, gente, Evangelho lido, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Antes da gente começar o estudo, eu gostaria de dizer para vocês que quando nos foi passado o tema da noite, justiça das aflições, não veio assim puramente para a gente falar sobre justiça das aflições, veio com uma perguntinha a mais associada a esse item. A pergunta é: Deus está me punindo? Muitas vezes em nossas aflições é isso que a gente pensa, que Deus está punindo a gente, porque o nosso sofrimento nos parece estar associado a um peso, a uma maldade, e é isso que hoje a gente pretende afastar. Eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis da doutrina espírita, porque falar em justiça das aflições mexe profundamente com os nossos sentimentos mais íntimos, que poderiam ser resumidos por perguntas como: por que existe sofrimento? Por que eu devo crer num Deus que permite que os filhos sofram? E finalmente essa pergunta que a espiritualidade mandou para nós: será que Deus está me punindo? Por que Ele está me punindo? Mais do que isso, falarmos em dor e justiça das aflições pode parecer, para aqueles que estão nos escutando, muito invasivo e muito insensível, porque alguém pode dizer assim: quem é você para julgar o que eu sinto? Quem é você para dizer que é justo a minha dor? Talvez você, espírita, que está falando comigo, se passasse pelo que eu estou passando, não ousaria falar que há justiça nas aflições. Então é um tema que a gente tem que abordar com muito cuidado. O objetivo da espiritualidade no estudo de hoje é fazer com que a gente possa sair hoje, essa noite, desse estudo, lembrando que Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Que por trás do que chamamos de dor, por trás do que chamamos de aflição, existe amor. Desde que nós observemos tudo isso sob o ponto de vista e sob os olhos da imortalidade. Devemos sair hoje desse estudo compreendendo a necessidade de fazer o que o Evangelho, nesse capítulo 5, chama de bem sofrer, que às vezes é mal interpretado como se fosse é bom sofrer, mas não é isso que a doutrina espírita diz. Bem sofrer, como nós vamos perceber, significa dizer que é possível converter o sofrimento em iluminação espiritual. E que bem-aventurado é aquele que sabe bem sofrer, como disse Jesus. Então tá bom. Para começar, é preciso que a gente se lembre, que a doutrina espírita afasta qualquer ideia de Deus como um ser caprichoso, como um ser brincante, que faz das suas criaturas meros joguetes e que lança os seus filhos, muitas vezes, ou por divertimento, à glória ou ao abismo, ou ao sofrimento. A doutrina espírita afasta essa acepção de Deus. Não. Deus, nas palavras de Jesus, o Espiritismo é o Consolador prometido. A doutrina espírita nos diz, e veio no tempo certo dizer, que Deus é amor, que tudo que for diferente de amor não pode ser associado a Ele. Podemos então afirmar que na visão espírita Deus é soberanamente justo e bom, e que, portanto, se nós temos aflições, elas não podem ser injustas nem más. Dito de um outro modo, quando pensamos num Deus justo e bom, por uma questão de lógica simples, num raciocínio muito simples, nós podemos concluir que Deus não nos criou para sofrer. Não. Agora, se a gente sofre,
tem que ter uma razão justa para isso. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, os Espíritos e Kardec nos ensinam sobre os atributos de Deus, né? Quais são as características de Deus. E aí os Espíritos dizem que Deus é eterno, ou seja, Ele sempre existiu, diferente de nós que somos criados. Nós temos um início, que é a criação. Deus sempre existiu. Deus se apresentou a Moisés como: eu sou o que sou. Ele é eterno, Ele é imutável. Por ser imutável, a gente não pode desconfiar de suas leis, elas são definitivas. Deus é imaterial, Ele não é um homem de barba branca, como acreditávamos em outras existências. Hoje a gente já entende Deus como um ser imaterial. A gente já consegue saber que um espírito iluminado, um espírito de luz, não tem corpo físico. Imagine o que é Deus. Como diz Kardec, que é Deus? Um ser imaterial e único. Deus é único, não existe mais de um Deus. Isso também justifica a definitividade de suas leis, a confiança que devemos depositar nesse Deus único, poderoso e soberanamente justo e bom. E aí Kardec fala assim no capítulo 1: das menores coisas até as maiores coisas da vida, tudo nos conclama a nunca duvidar de Deus e de sua bondade. Esses dias eu estava assistindo a uma conferência, né, de um filósofo que eu gosto muito da atualidade, que é o Luiz Felipe Pondé, não sei se vocês conhecem ele, e ele é ateu. Interessante porque ele é ateu, mas ele dizia, perguntado sobre a fé dos outros e sobre Deus, ele dizia assim: eu sou ateu, mas mesmo ateu eu consigo ver uma beleza nas coisas. Existe uma beleza no mundo que eu não sei explicar. Eu sou ateu, mas eu consigo ver essa beleza. Eu acho que ele não é tão ateu assim. Então, nós cristãos e nós espíritas nunca podemos duvidar da bondade de Deus e dessa beleza que está por trás das coisas que às vezes nós julgamos más. Quando a gente vai conversar sobre justiça das aflições, o pano de fundo da nossa conversa tem que ser essa: Deus é bom, então por que nós sofremos? É por culpa dele? Num dos nossos primeiros estudos de segunda-feira, durante a pandemia, numa segunda-feira, quando a gente falou pela primeira vez de mundos regeneradores, quem viu vai se lembrar comigo, a gente falava sobre progressão espiritual e a gente dizia que quando Deus nos criou, Ele nos submeteu à lei do progresso, né? E que nós passamos por várias etapas de aprendizado. Primeiro no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, agora estamos no reino hominal, né? E que a gente sabe que o próximo passo é a angelitude. A gente não conversou sobre isso? A gente viu também que quando a gente chega ao reino hominal, nossas primeiras encarnações elas ainda são muito animalescas, né? A gente ainda está muito presa aos instintos, porque a gente está aprendendo a ser gente. E nesse aprendizado, nós vamos desenvolvendo a nossa razão, a nossa inteligência, e a gente vai aprendendo a discernir o que é certo e errado. Vocês lembram disso? É porque quando a gente chega à fase hominal, que é essa que a gente está agora, nós recebemos de Deus um presente chamado liberdade. Liberdade de escolha. Quando nós alcançamos a progressão e nos tornamos inteligentes do ponto de vista moral, a gente está livre para tomar decisões nossas, autônomas. E aí a gente começa a usar esse tal desse livre-arbítrio tão falado, né? Então o livre-arbítrio é uma conquista do reino nominal, né? Quando animais, a gente só tem inteligência material. Então quando um animal mata uma presa, né? Ele faz isso, não é uma escolha, ele não escolhe fazer isso, ele age espontaneamente por instinto para se alimentar ou para se defender. Ele não tem escolha. Quando a gente chega no reino nominal, os instintos permanecem porque a gente está numa transição entre animal e angelitude. Então, nessa transição, os instintos ainda existem, mas do lado dele existe sempre uma escolha moral. Eu posso escolher se eu cedo esses instintos ou não. Existe um pensamento muito bonito que Leon Denis
fala, e é muito comentado, né, em doutrina espírita, Leon Denis, que é um estudioso do espiritismo e considerado um sucessor de Kardec, né, um grande divulgador de espiritismo na Europa, Leon Denis fala assim, né, que na planta a inteligência dormita, no animal a inteligência sonha, só no homem ela acorda, e aí ele se conhece, se possui e se torna consciente. E aí ele fala uma coisa fundamental para o nosso estudo essa noite. Leon Denis diz assim: a partir daí, a partir do momento que nós nos tornamos humanidade, seres humanos, a partir desse ponto, o progresso só se realiza quando a minha vontade é igual à vontade do Criador. Enquanto eu sou animal, eu progrido pela força das coisas, pela força da natureza. Mas a partir do momento que eu me torno ser humano, eu só progrido quando a minha vontade livre e consciente coincide com a vontade de Deus. É uma etapa mais desafiadora essa que nós estamos passando agora. E o próprio Livro dos Espíritos, ele fala isso, né? Na questão 602, que os animais evoluem pela força natural das coisas, mas nós seres humanos não. Nós progredimos por nossa vontade. E se nós estagnamos, também é por nossa vontade. É sempre uma escolha minha. Porque agora eu sou autônomo. Agora eu tomo minhas decisões sozinho. Quando nós, né, já estamos inteligentes dos nossos atos, qual é a intenção, né? O que Deus quer de nós? Ele quer que nós cheguemos à angelitude por nosso próprio mérito. Quando eu faço uma escolha voluntária correta, eu colho aquelas bênçãos daquela ação boa. Esse mérito do bem é meu. Mas se eu me equivoco, a responsabilidade também é minha. Pelo mau plantio e a má colheita. Não de Deus, Ele me deu autonomia. Pela primeira vez, agora eu tenho autonomia. Então eu não posso culpá-lo. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Ocorre o seguinte: quando Deus nos dá essa liberdade, ele nos inclui automaticamente em outra lei divina, que é a lei de causa e efeito, ou a lei de causalidade. A partir do momento que eu tenho liberdade para agir, eu tenho que aceitar as consequências desse ato. A gente gosta tanto da palavra liberdade, a gente gosta tanto de pregar a liberdade, de querer ser livre, mas a gente às vezes esquece que liberdade não existe sem responsabilidade. Só há que se falar em liberdade quando a gente fala em responsabilidade. A liberdade nos impõe ser responsável pelas nossas escolhas. Fazendo, né, um paralelo, né, das leis divinas com o nosso dia a dia, né, nós podemos pensar assim: na fase animal, né, na fase anterior, nós éramos como as crianças são para nós. As crianças hoje, elas têm autonomia? Não. Quem responde pelas crianças? Seus responsáveis. Seu pai, sua mãe, seu responsável. A partir do momento que aquela criança se torna um adulto, ela é autônoma. Ela toma as decisões dela. É a mesma coisa, né? Então, hoje nós estamos nessa fase de maturidade em que a gente já é autônomo. Então, eu não tenho que culpar ninguém pelas coisas que acontecem comigo. Isso é muito fundamental. É nesse contexto, né, de lei divina de liberdade e de lei divina de causalidade que entra a justiça das aflições. Porque o meu sofrer, ele indica que se eu estou sofrendo é porque eu me equivoquei no uso da minha liberdade. Voltou? Tô aqui? Estão me vendo? Tá? Então tá bom. Acho que foi a internet. O pessoal tá me vendo? Tá, né? Tá, tudo ok. Pronto. Então, quando eu estou em sofrimento, isso demonstra que eu me equivoquei nas minhas livres escolhas. Muitos de nós, na nossa resistência em crescer, em evoluir, a gente costuma dizer assim: mas então por que Deus me criou livre? Por que Ele me criou assim para eu passar por experiências e então evoluir? Por que Ele não me criou bom de cara? Por que Deus não me criou bom logo, de nascença? E aí, também fazendo um paralelo com os pais em relação aos filhos, eu acho interessante porque Deus é tão bom
Ele nos deu a maternidade e a paternidade para a gente poder compreender ele. Amando os nossos filhos, a gente entende o amor de Deus por nós. Então, digamos que seu filho virasse para você e dissesse assim: eu não quero aprender a ler, eu não quero aprender a escrever, eu não quero ir para a escola, eu quero viver que nem aquele bichinho que está ali no pasto, só comendo, dormindo e me reproduzindo. Você ia achar bom que seu filho dissesse isso? Você não quer o melhor para o seu filho? Você quer que seu filho cresça, que ele estude, que ele se desenvolva? É a mesma coisa. Deus quer nos dar o mérito de evoluir. Por que ele fez isso? O livro dos Espíritos fala, aí está o grande mistério. A gente não tem compreensão de entender coisas simples, quem dirá entender Deus? Por que ele optou por criar nós assim dessa forma? A gente não vai saber, isso é um mistério. Mas se ele é soberanamente justo, bom, todo-poderoso, essa foi a melhor escolha. E a gente tem que confiar nesse Pai bom, nesse Pai bondoso. Então o que Deus nos quer é que nós tenhamos o mérito da nossa angelitude. Então o grande desafio nosso, da humanidade, o grande desafio da humanidade é saber lidar com essa tal de liberdade. Como é que lida com ela? A gente confunde erradamente liberdade com arbitrariedade. Quando eu digo que ser livre é fazer o que eu quiser e o que eu bem entender, doa quem doer, eu não estou sendo um libertário, eu estou sendo um autoritário. Porque eu estou dizendo que as outras pessoas, os outros, quem está ao meu redor, não tem importância, só a minha vontade que teria importância. Isso é ser arbitrário, isso não é ser libertário. Quem quer ser livre tem que dar o direito ao outro de também ser livre. Na questão 825 e seguintes, do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade, os Espíritos dizem o seguinte: desde que hajam dois homens juntos, há direito de respeitar um ao outro, e nenhum dos dois tem liberdade absoluta. A minha liberdade é ampla até o momento que eu firo a liberdade de alguém. Porque nós somos iguais, filhos de Deus, nós temos igualdade. A minha liberdade não pode ser maior que a sua. Eu tenho que exercer a minha liberdade até um limite, que é você. Então é muito comum, às vezes, nas sessões mediúnicas, espíritos chegarem e dizendo assim pra gente em tom irônico: mas vocês não são os espíritas que pregam a liberdade? Vocês não pregam o livre-arbítrio? Por que vocês querem me conter? Por que vocês não me deixam fazer o que eu quero? Respeitem o meu livre-arbítrio. Quem nunca ouviu isso numa mediúnica, um doutrinador que esteja aqui ouvindo agora o estudo? Eles sempre dizem isso. Só que eles se esquecem que quando eles são parados pela espiritualidade no uso do livre-arbítrio deles, é porque eles estão afetando ou prejudicando outras pessoas. Fazer o que quiser e o que bem entender, prejudicando os outros, não é liberdade, é ser truculento, é ser tirânico. Isso não pode ser de acordo com as leis de Deus. Livre-arbítrio tem que ter como base sempre lei de amor. É certo que em alguns momentos a gente sabe disso, nós espíritas sabemos disso, que é permitido que um espírito subjugue o outro. A gente sabe que isso acontece, mas isso acontece dentro da lei. Quando? Quando existe uma relação de credor e devedor, baseado em existências anteriores. Aí a lei permite. Permite porque eu preciso reparar o mal que eu fiz. Então, por vezes, é permitido que alguém me perturbe, que alguém tire minha paz. Isso vale para os espirituais e vale para a gente também, nas nossas relações familiares, de trabalho, enfim. Então, o livre-arbítrio, ele esbarra sempre na lei. Enquanto eu uso a minha liberdade dentro da lei, ela é ampla. Mas quando a minha liberdade esbarra na lei, ele é cessado. E que lei é essa? Lei de amor. Sempre. Então, essa nossa confusão, entre liberdade e arbitrariedade acontece porque a gente esquece dessa base de lei de amor. Portanto, liberdade absoluta não existe, senão ela se torna tirania. Então, a proposta da doutrina espírita não é negar que existam aflições, não é negar que que elas existem e que os sofrimentos acontecerão. Mas a função do Consolador é mudar a nossa forma de ver essas aflições. E a gente vê de uma forma diferente, de modo que elas não nos parecerão mais um castigo. Elas
se mostrarão como elas realmente são, um instrumento de reparação. Reparação do quê? Das escolhas equivocadas que eu fiz pelo meu caminho, errando no uso do meu livre-arbítrio. Diante disso, nós separamos aqui algumas questões clássicas consideradas aflições para nós encarnados. E aí a gente vai refletir um pouco em cima delas e a gente vai tentar virar o óculos, botar um óculos diferente para a gente ver essa aflição como uma bênção. A primeira delas, e acredito que mais polêmica, é a questão das doenças, né? Doenças de nascença ou doenças adquiridas. Quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente faz é se revoltar contra Deus. Quando as enfermidades chegam em nosso corpo físico, a gente costuma blasfemar, porque dói, porque a gente não consegue entender como é que ali do meu lado tem alguém completamente saudável e eu tô doente. Por quê? Por que eles estão saudáveis e eu não estou? Por que Deus fez isso comigo? Doenças limitantes, doenças dolorosas, sem nenhum motivo aparente. Só que a doutrina espírita vem nos abrir os olhos para o fato de que também temos responsabilidade, inclusive, em relação às doenças. Quando? Quando a doutrina espírita diz assim, lei de causa e efeito, não é assim? Ou a doença é causada por um desregramento meu atual, eu abuso do álcool, eu abuso do tabaco, eu abuso da glutonia, eu abuso por vezes pela força da minha vaidade nas cirurgias, nas estéticas, no abuso do uso dos pesos, prejudico meus joelhos, eu ando desregrado, né, no uso do meu corpo e adoeço. De quem é essa responsabilidade por essa doença? De Deus? Ele nos deu um corpo para a gente usar da melhor forma, para agir nesse mundo, né? E aí, sobre esse tema, tem um livro que eu conheci, né, no Luz e Harmonia, seu Cícero indicou pra gente, e dessa vez eu vou começar a trazer os livros para vocês verem as capas, viu, gente? Que eu fico falando os livros e às vezes a gente não... Francisco fez isso uma vez, Mozo fez e eu vou fazer também. É esse livro aqui. Sai ao contrário, né? Mas vocês estão vendo que é o Perispírito e suas modelações. Esse livro, ele é incrível para a gente compreender as doenças e a nossa responsabilidade por elas. Esse livro, ele demonstra muito claramente, né, que muitas vezes essas doenças de nascença, né, crianças que já nascem com surdez, mudez, cegueira, hidrocefalia, enfim, pode ter sido decorrente, por exemplo, de um suicídio. Então, em uma outra encarnação, eu tiro minha vida com um projétil na cabeça, né? Eu me suicido. Esse ato, além de destruir o meu corpo, ele destrói o meu perispírito. Porque também conhecemos, né, é um conceito de doutrina espírita, a classificação mais simples da divisão dos nossos corpos, qual é? Que nós somos espírito, então nós temos um corpo espiritual, que é incorpóreo. Nós temos o corpo físico, que nos permite atuar nesse mundo, nessa dimensão, e nós temos um perispírito, que é um corpo, um envoltório do espírito semimaterial que permite a comunicação do espírito com o corpo. Não é isso que a gente aprende? Né? O conceito mais básico da divisão dos corpos é essa. Então, se eu destruo o meu corpo físico, eu destruo o meu perispírito também. E desencarno com esse perispírito esfacelado. Como Deus é muito bom, nós somos acolhidos por modeladores espirituais. São espíritos que trabalham tentando reconstruir esse perispírito através de passes fluídicos, né? Energizações. Só que mesmo esses mensageiros maravilhosos de Deus que nos ajudam a modelar o nosso perispírito detonado por nós mesmos, eles têm um limite, que é a lei de causa e efeito. Se eu destruir algo, eu tenho que reparar. Então, se eu machuquei o meu corpo, eu vou ter que reencarnar muito provavelmente com um problema naquele lugar que eu lesionei. Eu fiz a lesão, eu tenho que corrigir a lesão. Então, não tem castigo de Deus. Causa e consequência.
Então, por muitas vezes, os nossos descendentes, nossos parentes, nossos filhos, eles nascem com limitações, nascem com doenças e nós nos voltamos contra Deus, revoltados, pensando por que essa criança tem isso? O que foi que essa criança fez para merecer isso? E o que foi que eu fiz para merecer um filho assim? Olha que coisa mais arrogante, né? Quando no fundo existe uma lição bonita de Deus nos dando a chance de reparação. Fora que aquela criança que nasce com aquele problema, né, ela tem aquela reparação do corpo que ela destruiu, e se ela veio para mim como meu filho, como meu parente, como alguém que está sob a minha guarda, é porque eu de alguma forma contribuí para aquilo. Talvez eu tenha induzido ele, talvez eu era responsável por cuidar dele e não soube cuidar dele, então ele vem para mim. Vem para mim para eu reparar também essa falta de cuidado que eu tive. Então, não acusemos Deus, não. Então, outras vezes, né, esses problemas respiratórios que a gente tem podem ser consequência, o livro fala isso, do exagero no tabaco em outras encarnações, né? Todas as ites aí que nós temos, né, problemas respiratórios, problemas gástricos, muitas vezes decorrente do uso do álcool. As deformidades em geral, as pessoas que nascem amputados, sem um membro, podem indicar que nós ceifamos os membros dos outros em outras vidas. A gente sabe que essa é a nossa melhor versão. O que a gente já não fez antes? O quanto guerreiros nós já fomos e em lutas também destruímos o corpo do nosso irmão. E aí a gente reencarna com o mesmo problema que a gente causou nos outros. Então não vamos culpar Deus não por isso. E aí a gente também pode se perguntar, né? Mas como é que Deus, tão bondoso, tão maravilhoso, consegue modelar o corpo de uma criança doente? E aí esse livro, ele fala pra gente que não é bem Deus que modela esse corpo, somos nós. O meu espírito modela o meu corpo, que eu vou ter na próxima encarnação. Atuando na Terra, cuidando de si, do seu corpo material e mental, você está plasmando para a próxima um corpo perfeito. É você que plasma, é você que modela. Não é Deus, não. Então, os registros das nossas ações danosas, eles ficam no nosso perispírito, fica gravado lá. Eu tenho que ir lá e desfazer o que eu fiz. Então, às vezes, essa doença ela não é de nascença, às vezes ela é adquirida. Então, às vezes, um mal que eu cometi a meu corpo só vai ser reparado anos depois, porque quando eu plasmo o meu corpo, eu reencarno e fica um registro, o meu organismo programa e lança um start dizendo, com tal idade você vai desenvolver tal ou tal doença. Então aos 50 anos, 60 eu sou surpreendida com câncer e acuso Deus e digo, por que eu adoeci? Por que eu tô com essa doença? Você plasmou esse corpo. Você precisa reparar isso que você fez. E isso é maldade? Não, isso é amor, possibilitando a gente a saber cuidar do que Deus nos deu, que é esse corpo. Então, se todo efeito tem uma causa, né? E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. E aí também nesse ponto, esse livro é extremamente interessante, né? Porque ele fala também dos abortos espontâneos. Né? O quanto não é sofrido para uma mulher planejar um filho e não conseguir ter esse filho. E aí ela vê as mulheres grávidas com seus filhos saudáveis e ela não consegue. E aí o que ela faz? Culpa a Deus. E diz, poxa, por que eu não consigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? E esse livro fala que muitos dos abortos espontâneos são é a bondade de Deus que faz o seguinte, esse mesmo espírito, por exemplo, que se suicidou, né, e que danificou a parte da cabeça, por exemplo, né? Digamos que chegando na espiritualidade, os espíritos modeladores, enfermeiros tentam reconstruir, mas às vezes é preciso que esse espírito seja colocado no útero de uma mulher, para que com a regeneração celular para a formação do feto, o perispírito dele se reconstrua. Isso está no livro. Então, essa mulher está ajudando um espírito a se reconstruir. Como é o nome do livro, gente? É O Perispírito e Suas Modelações, tá? É o livro de Luiz Gonzaga Pinheiro.
Então, essa mulher, ela está fazendo a caridade de ajudar alguém a reconstruir o perispírito que ele destruiu em outra vida. Se ela olhar o aborto espontâneo por esse lado, ela vai chamar isso de aflição? Isso é a prova da lei de amor. Ela está fazendo um bem. Era necessário esse choque anímico para que esse espírito se reconstruísse, entendeu? Então, como às vezes a destruição do perispírito é muito grande, ele não consegue nascer, ele não vinga, né? E aí o aborto espontâneo acontece. Então, por mais que seja triste e doloroso para uma mulher perder um bebê, quando ela se vê como instrumento da bondade divina ajudando alguém, tudo muda. Então, não vamos colocar em Deus a responsabilidade sobre isso, não? Então, superada a questão da doença, né? Olhando a doença com esse novo olhar, de que, na verdade, nós estamos apenas reparando aquilo que a gente, pelo uso errado da nossa liberdade, destruiu, a doença não pode ser uma aflição a ponto de culparmos Deus por isso. A segunda aflição que nós passamos e que nós costumamos muito questionar a Deus é a miséria, a pobreza. Em situação de miséria, em situação de pobreza, nós costumamos perguntar a Deus por quê? Por que que o meu vizinho tem tudo? Por que que tudo dá certo para ele? E eu não consigo. E eu tenho a maior dificuldade em conseguir um emprego, em conseguir manter minha família. Por quê? A gente viu também, né, no estudo de segunda-feira que a gente falou sobre o emprego da fortuna, a gente tocou nesse ponto, né? Que a pobreza ou a riqueza, gente, ela é só uma experiência a mais. Uma experiência que eu já passei, que eu estou passando ou que eu vou passar. É fatal, não exclui ninguém. Todo mundo vai passando por essa prova, assim como a prova da riqueza também chega para nós em algum momento para a gente aprender a lidar com isso. Então, a pobreza é só um aprendizado de quê? O que Deus quer me ensinar com pobreza? Me ensinar a ser humilde, me ensinar que as coisas materiais não têm o valor que eu dou, não. E pobreza, de forma alguma, pode ser comparada a uma pequenez espiritual. E aí Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, Jesus encarnou como carpinteiro, Herodes como um rei. Quem era superior? Era o carpinteiro Jesus ou era o rei Herodes? Então, vamos desmistificar a pobreza como um fardo, como um peso? Ela é apenas uma prova a mais. E veja, se eu não me sair bem nessa prova, o que vai acontecer? Eu vou ter que repetir de ano, na mesma disciplina, pobreza, até eu aprender a lidar com ela em paz. Quantos de nós, eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém, sei lá, no interior, numa cidade pequena, ou mesmo alguém que trabalha com você, extremamente humilde, extremamente feliz. Quantos há desvalidos, pessoas às vezes que não têm um mínimo de dignidade e que são felizes? Eles aprenderam. Aquela pobreza não pesa para eles. Eles aprenderam e são muito tementes a Deus. São os filhos preferidos de Deus. Então, gente, se a pobreza me aflige a ponto de me revoltar e eu questionar Deus, isso significa que eu ainda não aprendi a ser humilde, que eu ainda sou orgulhoso, que eu ainda sou vaidoso. E aí o Evangelho nos fala, né, que na verdade o que me revolta é porque eu queria me vestir de púrpura, eu queria me vestir de joias, é isso que me incomoda, é a minha vaidade aparecendo. E eu preciso depurar essa vaidade. Como eu chegarei à angelitude sem depurar minha vaidade? Como eu chegarei à angelitude sem ser humilde? Não tem como. Então, olhando a miséria e a pobreza pelo olhar do Consolador, não dá mais para questionar Deus. Ele está nos ensinando a ser bons. A gente falou das doenças, a gente falou da pobreza com outro olhar, e a morte de entes queridos também é algo que nos revolta muitas vezes contra Deus, e no dia de hoje é interessante falarmos sobre isso, hoje 2 de novembro, né?
Quando desencarna um ente querido meu, eu me revolto. E eu digo por quê? Por que Deus levou o meu filho? Por que levou o meu pai? Por que essa pessoa que eu amava tanto, que era a razão de existir, desencarnou? E aí vem o Consolador, vem o Espiritismo falando sobre a crença na imortalidade da alma, que é o maior consolo que a gente pode ter frente a isso que a gente chama de morte, né? Tendo a certeza de que as encarnações são oportunidades de aprendizado, né, material e moral, a gente tem certeza que essas despedidas ocasionadas pelo desencarne, elas são temporárias, são uma espécie de até breve, não é definitiva. E com isso, a doutrina espírita não quer em nenhum momento te dizer que você não deve chorar a partida de um ente querido, não é isso. A saudade, ela é inevitável. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar perto. O que a gente não pode é achar que a morte é uma punição. É a gente parar de olhar o lado bonito da desencarnação, né? André Luiz, ele descreve a morte de uma forma muito bonita. Ele diz que a morte é o sopro renovador do espírito. É morrendo que eu renasço melhor, porque a lei do progresso me impulsiona a ser melhor. Nós devemos, então, agir como perante isso? Já que você está me dizendo, Isabela, que na verdade tudo bem que eu sofra, que eu tenha saudade, tudo bem. Mas o que eu devo fazer quando isso acontece? Nunca se revoltar. Nunca. O que a gente tem que fazer é orar para que esse ente querido que se foi seja acolhido, seja amparado, que ele esteja bem. Às vezes também a gente vê, né, em mediúnicas, pessoas que vêm para tratamento ligadas, imantadas a um ente querido que se foi, ligados pelo sofrimento, porque ele não queria ir e porque eu não queria que ele fosse, e a gente sofre junto. Eu não deixo ele ir livre. Quem quer liberdade tem que saber deixar o outro livre também. É um até logo. Olhemos com outro olhar, né? Então, quando a gente muda o ponto de vista acerca da morte, a aflição se torna bem sofrer, que é o que Jesus falava. Então, ninguém está dizendo que é bom sofrer, ninguém está dizendo que o sofrimento não existe, está dizendo, saiba bem sofrer, observando todas essas coisas que nos acontecem como um estímulo ao aprendizado, à mudança, como uma prova de amor de Deus. E aqui eu coloquei uma última coisa, porque várias são as questões que nos remetem às aflições, mas eu vou falar de uma que às vezes nos faz questionar esse amor divino, que é o sofrimento dos animais. Nós conseguimos compreender pela doutrina espírita muito facilmente que a ação e reação, que a lei de causa e efeito deve ocorrer em nós, que somos hominais, livres, inteligentes e autônomos. Eu tomo uma decisão errada e aí eu tenho que reparar aquilo. Mas e um bichinho? E um ser que não tem nada a espiar, que não fez mal nenhum? A gente vê as cenas do Pantanal, animais queimados, destruídos, né? Os nossos animais de estimação sofrendo também com as mesmas doenças, com o câncer. E a gente se pergunta, então, como é que se explica isso? Né? O Livro dos Espíritos fala que os animais eles não têm expiação. Aquela dor é um aprendizado para o seu instinto, mas eles não espiam. E aí, pasmem, as doenças associadas aos animais são uma prova para nós. Porque o Livro dos Espíritos fala que para um animal, nós somos deuses. O que um Deus faz? Cuida da sua criatura. Nós temos que aprender com o sofrimento dos animais a ter compaixão por esses irmãos mais simples e que a gente já passou por essa condição. Então isso é uma prova para nós. Que tipo de Deus eu sou para os animais? O que condena, o que deixa para lá ou o que acolhe e que abraça? Então também é uma prova para nós. Então, quando a gente olha o sofrimento dos animais sob os óculos da doutrina espírita, a gente vê o seguinte: Deus nos colocou na Terra numa condição evolutiva superior para a gente cuidar deles, para a gente ter compaixão deles.
E para desenvolver esse sentimento em nós, a gente já está ensaiando a angelitude, cuidando dos menores, daqueles que são ainda menores, né? Então as aflições, elas perdem todo o peso simplesmente por uma mudança no ponto de vista. Nesses momentos é que nós entendemos quando Jesus dizia que o jugo dele era suave e o fardo leve, porque é a gente que dá o peso. É a gente que dá o peso da aflição, é a gente que puxa. Tanto que o Evangelho fala, né? Fica mais leve quando a gente olha para cima. Quando a gente está com um peso nas costas, se eu olhar para baixo, ele fica muito mais pesado do que se eu olho para o alto. É isso que Jesus quis nos dizer. Então o amor de Deus, ele está por trás de tudo que a gente chama aflição. E não existe mais espaço para a gente se vitimizar ou para a gente se revoltar contra Deus. A gente só precisa bem sofrer. Então o Espiritismo Consolador veio nos explicar que aquela figura de Deus sentado num trono, separando os bodes das ovelhas, separando o joio do trigo, era uma parábola de Jesus. Não é assim que acontece. O Espiritismo vem nos dizer com todas as letras que Deus não nos condena a nada. E como é, Isabela, que Deus não nos condena? Como é que o Espiritismo justifica que não é Deus que me condena a ser um aflito, a ser um sofredor? A primeira leitura que a gente pode fazer para a gente entender isso é o Céu e o Inferno de Allan Kardec, né? O Luz e Harmonia oferece, né, um estudo sobre o Céu e o Inferno com Igor. Toda sexta-feira Igor posta um texto sobre o Céu e o Inferno, que é uma obra de Kardec muito pouco lida por nós espíritas. Mas o Céu e o Inferno, ele mostra bem isso. Ele mostra bem que não existem penas eternas, que não existe esse sofrimento e que quem cria o meu céu e quem cria o meu inferno sou eu mesmo. Somos nós mesmos que criamos o nosso céu ou o nosso inferno, é a nossa consciência. E aí, é quinta-feira, moça? Eu achei que fosse sexta. Então, desde que eu aceite a minha reforma íntima, eu consigo fazer o meu céu. Se eu não aceitar, eu mesma produzo o meu inferno. Não é Deus que faz isso, sou eu mesmo, porque eu já sou autônomo. Então, se eu passo pelas minhas provas, o Céu e o Inferno deixa isso muito claro, que quando eu passo pelas minhas provas com confiança em Deus, com fé, com resignação, ao desencarnar, eu vivo o meu céu. E também encarnado, aqui na Terra, eu vivo o meu céu, mesmo que tudo esteja em ruínas, mesmo que tudo esteja contra mim. Se eu consigo fazer essa reforma, eu consigo o meu céu. E Deus, e o Céu e o Inferno deixa também isso muito evidente, ele me dá tantas chances quantas eu precise para eu reparar as coisas que eu fiz. Outra leitura que a doutrina espírita nos dá para a gente compreender essa afirmação de doutrina espírita de que Deus não nos julga, nem nos condena, é o livro Ação e Reação, de André Luiz, que eu trouxe também. Ação e Reação. É um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E esse livro, ele é muito interessante para a gente entender isso, porque nele, André Luiz, ele vai estudar num posto de atendimento, numa escola de reajuste, né, um lugar chamado Mansão Paz, que fica no umbral mais pesado, é de jurisdição do Nosso Lar. Nosso Lar comanda essa Mansão Paz, mas não fica em Nosso Lar, fica num umbral ainda mais grosso, mais pesado, essa Mansão Paz. E André Luiz, ele vai lá estudar sobre o quê? Sobre lei de causa e efeito. Por isso que o nome do livro é esse. Esse é o aprendizado que André Luiz vai ter lá, né? E que a gente pode ter o mesmo aprendizado dele simplesmente lendo um livro, né? E aí André Luiz, ele chega nesse lugar, né, que é uma fortaleza no meio de um umbral onde espíritos sofredores estão ao redor, e André Luiz chega junto do coordenador daquela mansão e faz assim: tá cheio de espírito sofredor lá fora, por que a gente não vai lá resgatar eles? Não é para isso que a gente está aqui? E aí o coordenador diz assim, uma frase que parece dura, mas que é verdade. Ele diz assim: a salvação só é possível para quem deseja salvar-se. Só consegue ser acolhido aquele que se arrepende, aquele que percebe que errou.
aí ele consegue ser resgatado. Enquanto os espíritos desencarnados continuam revoltados contra Deus, contra as leis, eles não conseguem sequer ser resgatados. E aí, em várias das histórias, são muitas histórias que o livro conta, mas em todas elas vocês vão observar, e quem leu vai lembrar comigo, que quando esses espíritos são acolhidos, né, a maioria deles, quando vem André Luiz ou os trabalhadores da Mansão Paz, a primeira pergunta que eles fazem é: você é um juiz? Você veio me julgar? Você é um padre? Eu preciso me confessar. Ou seja, todos eles estão perturbados com a própria dor, o próprio arrependimento pelo que eles fizeram. Então eles ficam procurando esse Deus sentado num trono dizendo: você está condenado. Mas eles não vão encontrar. É a própria consciência deles que julga. Então eles chegam lá e dizem: vocês vieram me acusar, eu errei mesmo. E aí são acolhidos. Ou então: eu preciso me confessar, eu errei demais. E aí a função da Mansão Paz é transformar isso que a princípio é uma culpa, não mais em culpa, em vontade de reparar. E aí esse livro, ele também deixa muito claro isso pra gente, que a gente não pode ser vítima da culpa, a gente não pode se culpar. Porque quando a gente se culpa, a gente atrai os nossos credores, a gente não atrai a espiritualidade, amiga. Quando eu não me culpo, quando eu percebo, eu errei e eu quero reparar, é só isso que a gente precisa para ser reajustado. Então, os espíritos desencarnados chegam do outro lado e vê que não tem juízo nenhum, que são as próprias consciências deles que se julgam. Nós nos julgamos, a gente sabe que errou e aí pede uma oportunidade de voltar e mudar e reparar. Então, quando a gente aprecia essa leitura de ação, do livro Ação e Reação, e a gente vê que a gente não pode se culpar, porque ser responsável pelos meus atos, isso é positivo, mas me culpar por isso não é positivo, é negativo. Eu preciso apenas pensar: eu errei, eu fiz o que eu achava que era certo, poxa, eu errei. Me dá uma nova chance e Deus vai te dar. Tantas forem. Tem 10 minutos, né? Tem 10? Menos que isso? Então, a culpa nos paralisa. Somos responsáveis, sim, mas não devemos nos culpar. Deus não me acusa, então eu não vou me acusar. Eu vou pedir uma nova chance para fazer diferente. Eu vou fazer melhor. Então, gente, eu queria ler rapidamente aqui uma parte do que o Druso, né? Druso é o personagem que ele está ensinando o André Luiz, né? Sobre os funcionamentos lá da casa. O Druso, ele fala assim para André Luiz sobre lei de ação e reação. Ele diz: a ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância de Deus, que nos discerra os santuários da vida para que a gente saiba espiar e solver, restaurar e ressarcir. O passado fala conosco com gritos de credor exigente, amultuando sobre nossas cabeças os frutos amargos da plantação que nós fizemos. Daí os desajustes, daí as enfermidades que nos assaltam a mente e desarticulam o nosso corpo físico. Mas nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão entranhadamente um com o outro, como nós e os nossos feitos. O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. Deus nos impõe, não. Ele quer que a gente chegue lá no céu por esforço próprio. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Nós criamos a luz ou as trevas. E aí, gente, para a gente finalizar, eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo, né? E que eu acho que eu só pude compreender completamente essa história estudando para conversar com vocês sobre isso. Aconteceu comigo em 2017, eu tinha um cachorrinho, né? Por isso que eu coloquei a questão dos animais aqui. E em 2017 ele morreu de insuficiência renal e ele sofreu muito, foi bem sofrido, né? E aí eu me vi nesse pensamento perante Deus, dizendo: por que você está fazendo isso? Ele é um inocente. Por que ele está sofrendo assim? E eu me fazendo essas perguntas, e aí eu fui dormir nesses sonos
entrecortados, porque eu tinha que toda hora ver o que ele estava sentindo. Quando eu acordei com duas palavras muito claras na minha mente. E essas duas palavras eram eterna lira. E eu fiquei, eterna lira? O que os espíritos querem me dizer com isso? Se a morte é um sopro renovador, se o sofrer, quando bem sofrido, purifica, as leis de Deus não têm um significado de pureza, de punição, mas de poesia. É bonito. Eterna lira são as leis de Deus. Quando Kardec nos diz nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, tal é a beleza das leis divinas. Né? Lira no sentido de poesia, no sentido de música, que a gente aprenda a dançar essa música da melhor forma. Existe uma beleza na dor, porque ela nos fere para nos transformar em anjos, assim como o diamante, né? A alegoria famosa do diamante que é lapidado para brilhar. O diamante vem da lama, da pedra, ele vem sujo, ele não brilha. Ele é lapidado para brilhar. Então, esse sofrimento que nos liberta demonstra essa maestria, né? O grande maestro dessa música, né? Do nascer, viver, morrer, renascer ainda é Deus, né? Ele não nos julga, ele não nos oprime, ele não nos condena. Ele nos dá todas as chances possíveis para que a gente possa se purificar e se iluminar. Já acabou, né? Gente, era isso que a gente tinha para hoje, né? Que a gente saia daqui hoje com essa nova visão das aflições e sempre tendo em vista que Deus é bom, é justo e nos ama. O tema da próxima segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Itens 1 a 3, fazer o bem sem ostentação. Então tá, gente. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Estou vendo o carinho de vocês. Vamos fazer a oração de encerramento? Agradecidos a Deus pela oportunidade de sermos livres e responsáveis, pela nossa própria evolução, por Deus nos dar o mérito de evoluir. Agradecer todas as oportunidades e as chances que Ele nos dá, através do seu amor, dos nossos anjos guardiães, das pessoas que caminham conosco. Gratidão a Deus por tudo. Glorifiquemos esse Pai maravilhoso que nós temos. E que tenhamos uma semana de muita paz. Deus abençoe a todos e até a próxima. Acabou?